Na edição de hoje, vamos analisar o regime previdenciário aplicável ao notário, ao registrador, bem como aos seus prepostos. Não existem dúvidas de que os notários e os registradores que ingressaram na atividade por aprovação em concurso público a partir da edição da Lei 8.935, ou seja, 21 de novembro de 1994, bem como seus prepostos admitidos após esta data, são segurados obrigatórios do regime geral da Previdência Social. A questão aqui levantada se refere à vinculação dos notários, registradores e prepostos admitidos antes da edição da Lei 8.935 de 94, ou seja, se esses servidores públicos, lato sensu, podem manter a sua vinculação ao regime próprio da Previdência Social ou se são contribuintes obrigatórios do regime geral da Previdência Social, tal qual ocorre com os admitidos após a edição da Lei 8.935. Isso porque a Emenda Constitucional 20 de 98 deu nova redação ao artigo 40 da Constituição Federal, regulamentado posteriormente pela Lei 9.717, que dispõe que, abre aspas, regimes próprios da Previdência Social se destinam à cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e aos militares. Veja que a partir de 1998, o regime próprio passou a abarcar apenas os titulares de cargos efetivos e, assim sendo, conforme entendimento jurisprudencial, o Estado não pode conceder aos notários e registradores que exercem suas atividades em caráter privado aposentadoria em regime idêntico aos servidores públicos. O entendimento é, portanto, que os notários e registradores não são titulares de cargo público efetivo, sendo esta condição confirmada quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 2602, que afastou a aposentadoria compulsória desses profissionais do direito. Ocorre que, em alguns estados, por exemplo, no estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, entre outros, foi editada lei prevendo a vinculação dos notários e registradores ao regime próprio da Previdência Social em âmbito estadual. Com relação às leis do estado do Paraná e Santa Catarina, foram ajuizadas as ações diretas de inconstitucionalidade números 2.791 e número 4.641, respectivamente, tendo sido ambas julgadas procedentes, ou seja, o Supremo Tribunal Federal confirmou que notários e registradores não podem ser mais vinculados ao regime próprio. Ocorre que muitos notários e registradores se filiaram a esse regime próprio por força das leis estaduais e muitos deles, inclusive, já em gozo do benefício da aposentadoria e outros já até tendo contribuído o tempo necessário para tanto, quando do julgamento dessas duas ações diretas de inconstitucionalidades pelo STF. Surgindo daí a necessidade da modulação dos efeitos das decisões, para a proteção, evidentemente, dos direitos adquiridos e a preservação da segurança jurídica. Assim sendo, a declaração de inconstitucionalidade foi atribuído o efeito ex nunc, ou seja, preservando os direitos dos notários e registradores que já se encontravam em gozo do benefício da aposentadoria ou que já tinham cumprido os requisitos para a sua obtenção junto ao regime próprio até a data da publicação das referidas decisões. No outro dizer, notários e registradores que na data da publicação das decisões não se encontravam em gozo da aposentadoria, nem tinham cumprido os requisitos para tanto, foram desvinculados do regime próprio, passando a ser contribuintes obrigatórios do regime geral da Previdência Social. No estado de São Paulo, sabemos que houve várias autuações por parte da Receita Federal do Brasil, exigindo a contribuição previdenciária ao regime geral, mesmo dos notários e registradores vinculados ao regime próprio, contra as quais foram apresentados recursos administrativos que encontram-se pendentes de julgamento. Até onde sabemos, pelo menos aqui no estado de São Paulo, essa discussão ainda não avançou para a via judicial. Com relação aos escreventes e aos auxiliares, a situação é um pouco diferente. A Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa número 1453, de fevereiro de 2014, para dispor que, abre aspas, deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado o escrevente e o auxiliar contratado até 20 de novembro de 1994, data da publicação da Lei 8.935, sem investidura estatutária ou de regime especial. Ou seja,
A referida instrução normativa excluiu a obrigatoriedade de vinculação ao regime geral dos escreventes e auxiliares contratados antes da Lei 8.935, desde que por um regime especial ou por um regime estatutário, que é o caso daqueles vinculados, então, ao regime próprio. Dúvidas quanto a esse assunto? Encaminhe a consultoria INR, que estará à disposição para atendê-los. Um abraço e até a próxima.